Salve, salve galera, eu sou o Professor Max. Bem-vindos ao mundo da Química. Aula de hoje, ionização e dissociação, que são processos através dos quais geram-se íons ou separam-se íons. No caso da ionização, nós teríamos a formação de íons que não existiam anteriormente. Ou seja, eu tinha uma molécula e essa molécula foi quebrada, gerando íons. Ionização, formação de íons que não existiam. Isso é característico de compostos que tenham ligações covalentes e que possam ter essa ligação quebrada, como os ácidos, por exemplo. Muito bem, então vamos equacionar esse processo de ionização. Como seria, por exemplo, a equação de ionização do HCl? Ao pegar esse HCl, que é o gás, cloreto de hidrogênio, e borbulhar em água, a água faria o processo de separação. Como? Então vamos ver esse processo de uma forma um pouquinho mais palpável. Veja o exemplo na tela agora. Considerando então a molécula de HCl. Como eu iria representar a sua ionização? Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada na estrutura eletrônica do HCl, que é essa aqui, ó. Essa é a estrutura eletrônica do HCl. Você tem ali o cloro com 7 elétrons de valência que são dele e o hidrogênio com 1 elétron. Note que a ligação que está sendo feita ali tem um elétronzinho vermelho do hidrogênio e um elétronzinho azul do cloro, ok? Quando ocorre a quebra da ligação na ionização, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a molécula acaba se separando e o elétron que era do hidrogênio fica com o cloro. Assim, esse hidrogênio, que tinha um próton e um elétron e perdeu o seu elétron, vai ficar agora positivo, H+, ok? Porque o elétron dele ficou com o cloro. E por causa disso, esse cloro agora é o ânion cloreto de carga Cl-. Tá legal? É assim que vai ocorrer o processo de ionização. O elétron fica com o elemento mais eletronegativo. Por isso, a formação ali de um ânion e de um cátion. Mas como é que a gente poderia representar isso de uma forma mais simples? Então vamos lá. Seria o seguinte. O HCl é quebrado em um H+, e um Cl-. Essa é a representação da ionização do HCl. Beleza? Aí, então nós teríamos a separação desse HCl em H e Cl. As cargas você já viu ali naquela representação. O H, característico de ácido, é H+. Consequentemente, o Cl fica Cl-. Essa é a forma mais simples da gente representar. Na verdade, quem faz a separação do H do Cl é a água. Esse H+ seria transferido para a água, gerando o íon H3O+, ok? Mas por uma questão de simplificação, a gente acaba só separando o H do restante, como você viu no exemplo. Beleza? Então, nós teríamos o HCl aquoso, H+ aquoso, Cl- aquoso, ou seja, esse processo foi feito em água, tá certo? Vamos ver agora então o H2SO4 sofrendo o seu processo de ionização. Veja aí. Ilustrando então a ionização do H2SO4. Vamos então pensar na fórmula eletrônica dessa molécula. Aí está a estrutura do H2SO4, a sua fórmula eletrônica. Os elétrons têm a cor do átomo ao qual eles pertencem. Ocorrendo o processo de ionização, haveria separação do hidrogênio dos oxigênios. Só que note o seguinte, o elétron vermelho acaba ficando aqui, ó, com o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Mas esse elétron pertence ao hidrogênio. Então o hidrogênio veio embora sem o seu elétron. Isso faz com que ele assuma carga positiva. Nós teríamos então a formação do íon H+. A mesma coisa ocorre com este hidrogênio aqui, que assumiria também carga positiva, uma vez que o seu elétron acabou ficando com o oxigênio, que é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Essa estrutura ficou com 2 elétrons
que não era dela. O oxigênio aqui, ó, tem um elétron que não é dele. Esse oxigênio é -1. Esse oxigênio é -1. Dessa forma, por ter este oxigênio uma carga negativa e este oxigênio uma carga negativa, toda essa estrutura agora tem essa carga 2- para distribuir entre si, ok? Então eu teria uma carga 2- para o ânion SO4, certinho? Então SO4, 2-. Mas fica difícil a gente representar dessa forma no papel. Então como a gente representa? No papel, então, a gente representa que o H2SO4 sofreu o processo de quebra, de ionização, gerando um íon H+, outro íon H+, e o SO4 2-, o ânion sulfato. Ok? Então, essa representação que você acaba de ver, H+, H+, SO4 2-, pode ser ainda simplificada mais ainda. A gente acaba escrevendo da seguinte maneira. A gente separa o H do SO4, como você viu que foi feito lá. O H foi separado do grupo SO4. Só que aí a gente tem que pensar nas cargas. O H que sai com carga positiva. E não é um H. Você viu que sai um H de cada lado. Então, esse 2 eu tenho que colocar aqui na frente, para dizer que são 2 do H+. Certinho? Saíram 2 H+. Você viu na representação anterior ali, na tela cheia, tá certo? Então, são 2 de H+. E aquele SO4 é 2-. Note que as cargas se anulam. 2 cargas positivas anulam as 2 cargas negativas lá do SO4. Beleza? Vamos ver então agora o ácido fosfórico, H3PO4. Olho na tela! Ionização do H3PO4, representando aqui a sua fórmula eletrônica. Mais uma vez, os elétrons têm as cores dos átomos aos quais eles pertencem. Ocorrendo a ionização, haveria a separação dos íons H+ do restante do íon fosfato. Mais uma vez, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele acaba ficando com esse elétron que era do hidrogênio. Então, esse hidrogênio sai na forma de H+. A mesma coisa ocorre aqui, o elétron que era do hidrogênio está aqui com o oxigênio, então esse hidrogênio aqui também é H+. E aqui em cima, esse hidrogênio também saiu deixando o seu elétron aqui para o oxigênio. Então esse hidrogênio também seria H+. Cada oxigênio desse agora tem um elétron que não era seu. Então nós temos cada um desses oxigênios aqui com carga negativa. Dessa forma, todo esse íon PO4 tem carga 3-, certo? 3 cargas negativas que estão distribuídas aqui neste íon PO4 3-. Como fazer aquela representação no papel? Não é muito prático, então a gente acaba representando dessa forma. O ácido fosfórico H3PO4 se ioniza liberando um H+, outro H+, e outro H+, além do íon PO4 3-, ok? Muito bem, essa representação aqui ainda não é a mais simples que a gente pode fazer. Então, vamos a essa representação. Eu teria a separação do H do restante, como a gente viu no anterior, ali no exemplo anterior, certo? Então, o H se separa do resto. Mas não sai um H, saem 3 Hs. Então eu tenho que pôr o 3 ali na frente, para dizer que o H+ tem 3 dele. Então, 3 do H. E a carga do H a gente sabe também que é H+, certinho? O elétron dele ficou com oxigênio, você viu ali. Para o PO4, então, sobraram 3 cargas negativas. Lembra-se da representação também, tá? Então, preste bastante atenção no que foi mostrado lá na representação com os papeizinhos, tá bem? Então, 3- é a carga do PO4. Você pode notar também que as 3 cargas positivas do H+ anulam as 3 cargas negativas do PO4. Tudo isso é processo de ionização, porque enquanto os Hs estavam ligados ao grupo sulfato, PO4, né, o fosfato ou ao Cl lá, não havia carga. Eu tinha ligações covalentes, não tinha nenhum tipo de carga. As cargas foram geradas após o processo de ionização.
Beleza? Muito bem. E o processo de dissociação, professor? Qual a diferença? No processo de dissociação, eu tenho a separação de cargas já existentes. Ou seja, o composto é iônico. Eu só tenho a separação das cargas que já haviam ali antes, certinho? Por exemplo, um NaCl. Eu já tenho um Na+, e um Cl-. O que a água faz é separar essas cargas, tá bom? Quem sofre dissociação? Bases, como a gente tem um exemplo aqui, sais e óxidos que possam se dissolver ali na água também. O processo vai ser de dissociação, separação ali, né, das cargas já existentes, tá? Então, todos esses que eu falei, dissociação. Como é que seriam essas dissociações? Então, vamos lá, por exemplo, para a base hidróxido de cálcio. Põe na tela! Na dissociação do hidróxido de cálcio, CaOH2, nós já temos cargas presentes. Ali é uma ligação do tipo iônica. Cálcio 2+, 2 íons OH- característicos da base. A sua dissociação geraria, então, 1 íon cálcio e 2 íons OH-, característico da base. Então, 1 íon cálcio, 2 íons OH. Aqui estão representados os 2 íons OH- e o íon cálcio. Muito bem, então você notou a separação do cálcio e dos íons OH-, certinho? Só que note, não se separou um íon OH-, separaram-se 2 íons OH-. Então eu tenho que marcar ali, ó, que são 2 do OH. E a gente já sabe que OH é OH-, OH de base é OH-. Professor, como eu sei que é base? Tem um metal ligado ao íon OH-. Isso é característico de base e a gente ainda vai ver esse assunto, tá bom? Muito bem. Como você tem lá 2 OH-, um OH-, outro OH-, ao todo, 2 cargas negativas. Consequentemente, o cálcio é 2 cargas positivas. Também dá para fazer pela família, né? Cálcio é família 2, né? Família 2A. Então, 2 cargas positivas quando ele se ligar com alguém. Joinha? Muito bem. Vamos então aqui para a dissociação do sulfato de ferro 3. Coloca aí para a gente ver. Na dissociação do sal sulfato de ferro 3, a gente tem Fe2. Isso significa que nós temos 2 íons ferro. 1, 2. Os 2 ferros de carga 3+. E são 3 íons sulfato. Note aqui, ó, 3 íons SO4. Então, nós temos 3 vezes este íon SO4. 1, 2, 3 íons SO4. Note que dessa forma, nós temos uma carga negativa total 6-, uma carga positiva total 6+, com anulação total dessas cargas. Mas como saber essas cargas? Esse íon é conhecido. Ele vem lá da ionização do ácido sulfúrico. Então, a gente já tinha definido a carga 2- para ele. São 3 íons de carga 2-. Então, ao todo, 6-. Consequentemente, tendo 2 ferros, esses 2 ferros teriam que ser 3+, cada um deles, para poder anular essas 6 cargas negativas que a gente tem dos íons sulfato. Ok? Então, você poderia determinar a carga do ferro pelo sulfato, que vem da ionização do ácido sulfúrico. Muito bem, você viu então que o ferro se separou dos íons sulfato. Só que você não tem um íon ferro, são 2. Então marca para ele que é 2 do ferro e são 3 do sulfato. Beleza? Muito bem. As cargas. A gente pode ir pelo SO4. Você já viu lá na ionização do ácido sulfúrico que o SO4 fica 2-, certinho? Então você conhece a carga do sulfato SO4 2-. Só que são 3 sulfatos. Então a carga total aqui, ó, seria 3 vezes 2-. Então são 6 cargas negativas. Consequentemente, o ferro aqui, ó, vai ter que ter 6 cargas positivas. E eu vou ter que pôr uma carga para o ferro que multiplicando por 2 dê 6. Então eu chamei de X ali. Mas é claro que a gente mata que esse X é 3+. São 2 ferros que ao todo tem que dar 6+. Cada um deles, então, tem que ser 3+. É isso aí. Cada um dos ferros, então, tem que ter a carga 3+ para que haja um balanço de cargas. Cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas.
Joinha? Vamos então ao nosso videocício. Esse é o exercício, tá aí a página, resolva sozinho e na volta tamo junto, hein? E agora, a resolução. De volta com você, vamos resolver o exercício da nossa apostila. Não tem nossa apostila? Compre pelo site, tá aqui o endereço, ó. Belezinha? O videocício fornecido para nós é esse aqui, ó. Ele mostra uma figura que representa ali pra gente o processo de dissociação do cloreto de sódio, do NaCl. Ele quer saber qual seria a figura que representa melhor esse processo. Então vamos lá. Para dissociação do NaCl. O professor está usando o termo dissociação. Como é que você sabe que é dissociação e não ionização? O NaCl é um composto iônico, metal ligado a metal. Compostos que são iônicos, olha o nome, são iônicos, tem íons, já tem íons. A água só separa, isso é dissociação. Ionização ocorre com compostos que têm ligações covalentes e os íons serão gerados e não separados, certinho? Então aqui, composto iônico, dissociação. Então como é que vai ficar? Eu vou separar o Na do Cl. E as cargas? Você pode pensar na família do cátion, do Na, ou de onde vem o Cl que está ali. Bom, vamos pela família. O sódio é família 1, família 1A. Todo elemento da família 1, quando estiver ligado com alguém, tem carga mais 1, ok? Se o Na é mais 1, obrigatoriamente o Cl é Cl menos. Outra coisa você podia ver, de onde vem o Cl? O Cl vem do HCl, então você poderia já sacar também que o Cl é Cl menos, tá? Tem sempre algumas formas de se matar um problema, beleza? Bom, continuando, essa é a representação da água. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para perto dele. Tá aqui a molécula de água. Oxigênio mais eletronegativo do que os hidrogênios. O oxigênio puxa os elétrons para perto dele. Então essa região acumula os elétrons, carga negativa. Essa região tem ausência dos elétrons, carga positiva. Muito bem, então tá aqui, ó. Nos hidrogênios a carga positiva e no oxigênio a carga negativa da molécula de água. Parte negativa vai estar para cima na água, parte positiva ali para baixo. Como é que esses íons sódio e cloreto vão organizar as moléculas em volta dele? Como o sódio é positivo, a água vai se atrair por ele pelo seu lado negativo. Então vai se atrair pelo lado do oxigênio, se organizando dessa forma. O Cl é negativo, então a água vai se aproximar do Cl-, de forma que a parte positiva da água fica em volta dele. Então a molécula de água se organiza dessa forma. Observando as respostas, as figuras que você tem nas alternativas, você veria que a C ia se encaixar perfeitamente nesse modelinho aqui. Então, resposta do exercício, letra C. Beleza? Assim, finalizamos essa aula. Espero que ela tenha sido útil para você, que você tenha aprendido, que tenha gostado e que possa então compartilhar com seus amigos o nosso projeto de videoaulas. Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.